Um evento cataclísmico atingiu a cidade de Lin Hai, no Reino do Dragão, quando uma imensa esfera flamejante rasgou o céu. Da fenda, surgiram incontáveis monstros, mergulhando o mundo no caos. A humanidade enfrentou a aniquilação enquanto cidades ardiam e feras devastavam tudo. Mas, quando tudo parecia perdido, a esperança chegou. Os céus responderam. Marcas misteriosas apareceram no dorso da mão de cada humano. Essas marcas despertaram poderes e ocupações únicas dentro deles, concedendo à humanidade a força necessária para resistir e sobreviver. À medida que a humanidade despertava para esses novos poderes, apenas 3 indivíduos alcançaram classes de nível mítico, lendárias entre todas as outras. Isso marcou o início de uma nova era, onde as pessoas mudaram de ocupação para se tornarem caçadores. Dos Estados Unidos, surgiu Alfred, portador da lâmina fantasma. Da Rússia, apareceu Rastif, o cavaleiro do dragão infernal, temido por seu poder destrutivo. E da nação da Geada, levantou-se Quan Ji Xian, o rei mago do gelo, com controle inigualável sobre a magia de gelo. Esses 3 se tornaram o ápice da resistência humana. À medida que as ocupações de nível mítico cresciam em poder, nações como o Reino do Farol, a Rússia e a nação da Geada rapidamente superaram outras na conquista de territórios e expansão de influência. Mas, um século antes, o Reino do Dragão já havia testemunhado o surgimento de seu próprio prodígio, conhecido como Asura. Este guerreiro se tornou o maior especialista de sua época. Em apenas 10 anos, Asura quebrou todos os recordes anteriores na China, enfrentando sozinho as ameaças que surgiam, com força incomparável. Ele entrou para a história ao se tornar o primeiro a limpar o 70º mundo. Mas até seu legado enfrentaria um ponto de virada. Quando a Terra foi atingida pela mais poderosa onda de 9 monstros Trunk, o caos desceu novamente. Bestas colossais atravessaram portais, ameaçando engolir tudo. Diante dessa invasão esmagadora, ele permaneceu sozinho, espada em punho, pronto para enfrentar a escuridão mais uma vez. Em um ato final de bravura, sacrificou sua vida para proteger o reino do dragão da aniquilação. 100 anos depois, o mundo ainda lembra de seu heroísmo. No centenário da morte de Zulu, uma cerimônia memorial é realizada em sua homenagem. Enquanto isso, um novo recorde surge. Mais de 12 milhões de indivíduos despertaram este ano no reino, o maior número desde a chegada do Outro Mundo, há 110 anos. Espalham-se notícias de que 10% de todos os despertos atuais agora são classificados como caçadores de núcleo. Um salto gigantesco em relação aos números da Era de Asura. As especulações aumentam. Será que outro como Asura surgirá nesta geração? Do lado de fora, relâmpagos cortam o céu enquanto um novo presságio chega. Enquanto isso, um garoto está deitado na cama. De repente, uma voz ecoa em sua mente: o portão para o outro mundo está prestes a se abrir. Você foi escolhido. A mensagem é clara: caçador, prepare-se. À medida que a mensagem sobre o portão do outro mundo ecoa novamente, o garoto desperta, de olhos arregalados e em choque. Ele se senta lentamente, tentando se lembrar de algo. Ele não havia morrido? Segurando a cabeça dolorida, tenta entender o que está acontecendo. Não tem ideia de onde está. Memórias invadem sua mente, fragmentos dolorosos de uma vida cheia de arrependimento, rejeição e fracasso. Ele vê pessoas se afastando, zombando de sua classe considerada a mais fraca. Assombrado pela culpa, lembra-se de não ter conseguido proteger alguém importante. Uma voz em sua cabeça o chama de inútil. Ele questiona essas memórias. Seriam realmente dele? De alguma forma, ele foi reencarnado 100 anos no futuro, no corpo de alguém com o mesmo nome. E esse alguém era um domador de monstros, uma classe vista como lixo pelo mundo. A classe de domador de monstros depende fortemente das feras invocadas, exigindo que tanto o domador quanto seus animais cresçam igualmente em força. Alguém comentou certa vez que criar um domador verdadeiramente poderoso exigiria recursos equivalentes à riqueza de uma nação. Para a maioria, despertar como domador de monstros era uma maldição. Xian Yu, o dono anterior deste corpo, não suportou a pressão e tirou a própria vida. Mas agora, seu corpo foi herdado por Asura, o antigo mais forte despertador do Reino do Dragão. Com seu retorno, o destino dessa chamada classe lixo está prestes a mudar. Agora, completamente desperto em seu novo corpo, Asura aceita a identidade de Zhang Yu. Olhando para seu reflexo, ele promete carregar todos os arrependimentos e fardos deixados para trás. Ele se resolve a conquistar o outro mundo, onde apenas os fortes sobrevivem, e a se erguer novamente, desta vez, não como um fracassado, mas como uma força a ser temida.
Quando o portão para o outro mundo se abre mais uma vez, o poder flui através dele. Ele dá um único comando: abrir. Ativando o portal espacial, é puxado para o outro mundo, envolto em relâmpagos e energia giratória. O sistema reconhece seu retorno após estar offline por mais de 36 mil dias. Fluxos de dados o cercam, anunciando seu feito lendário. Ele foi o primeiro a derrotar uma onda de monstros de nona classe, conquistando o título de classificação mítica. Suas recompensas incluem uma quantidade massiva de pontos de habilidade e um tesouro exclusivo. Agora, com o decreto divino supremo em mãos e sua força avassaladora restaurada, Asura permanece novamente sozinho, em uma classe própria. O decreto divino supremo é ativado, concedendo a Asura um buff permanente, aumentando seu ganho de pontos de habilidade em 10.000 vezes, tanto online quanto offline. O efeito é aplicado instantaneamente. Com trilhões de pontos já acumulados enquanto esteve offline, ele fica atordoado com a recompensa esmagadora. O sistema confirma que ele foi o primeiro a limpar a mais alta onda de monstros já registrada, um feito sem igual. Agora, ele recebe uma oferta ainda mais rara, um reset completo de classe. Ele deve escolher uma entre as 7 classes centrais de nível mítico, e seu verdadeiro caminho começa agora. Diante das 7 opções, Asura reflete sobre seu passado. Embora tenha sido um guerreiro de classe épica, ele sabia que os domadores de monstros eram os mais poderosos no outro mundo. Apesar de seu imenso potencial, os domadores exigiam pontos de habilidade astronômicos para crescer, tornando-os quase impossíveis de dominar sem recursos colossais. Agora, equipado com trilhões de pontos offline e uma segunda chance, ele escolhe a classe avançada de Necromante, a evolução suprema de um domador de monstros. O sistema confirma sua seleção. Asura torna-se o quarto caçador central de classificação mítica, e seu poder explode com uma força esmagadora desde o início. O Necromante, uma classe mítica de elite baseada em magia, comanda os mortos e colhe almas de monstros. Seus pets se fortalecem absorvendo outros, e o custo de experiência para evolução é reduzido pela metade. Diferente dos domadores comuns, um Necromante pode evoluir monstros e aumentar a inteligência dos pets de maneira muito mais eficiente. Isso torna uma classe superior até mesmo entre as míticas. Ele reflete sobre seu passado, com apenas uma classe épica, conquistou 70 mundos e se tornou o mais forte da China. Agora, começando com uma classe mítica, sua ambição é ainda maior. Ele jura limpar todos os mundos e se tornar o mais forte, não apenas da China, mas do mundo inteiro. Asura então entra no primeiro mundo do outro mundo, conhecido como a Fonte dos Pesadelos. O sistema o designa para a Vila do Juízo Final, uma zona segura onde é proibido lutar. Solicitado a confirmar sua identidade, ele escolhe um novo nome, Zero, simbolizando seu recomeço e ambição ilimitada. Determinado a superar até mesmo seu antigo eu, ele declara que nada o impedirá. Ao seu redor, os novos jogadores se maravilham com o realismo do outro mundo, sem saber dos perigos além da zona segura. O sistema anuncia a primeira missão da Fonte dos Pesadelos. Confusão se espalha entre os recém-chegados enquanto eles tentam entender a tarefa e formar equipes. A história de fundo do mundo é sombria. Monstros enterrados nas profundezas da Terra despertaram na escuridão, levando o mundo à calamidade. Como sobrevivente escolhido, o jogador deve quebrar esse ciclo. 2 missões são emitidas: matar 1000 monstros e coletar 10 moedas de prata através de batalhas ou tarefas. Só depois de completar ambas, os jogadores poderão enfrentar o chefe e avançar para o próximo mundo. Ele observa que a estrutura do outro mundo permanece basicamente a mesma. Antes de iniciar as missões, decide comprar equipamentos primeiro. Ele visita a loja de equipamentos local e é calorosamente recebido pela vendedora, Chelsea, que pergunta do que ele precisa. Enquanto examina as opções, Zero percebe que a loja ainda oferece apenas itens básicos de baixo nível. Mesmo o melhor equipamento disponível é de apenas 1 estrela, pouco útil para combates sérios. Chelsea oferece equipamentos de nível superior, mas alerta que custam mais moedas. Sem hesitar, Zero entrega todas as suas 100 moedas de cobre para comprar um único cajado mágico de 1 estrela. Outros jogadores ficam chocados, aquelas moedas eram uma rara recompensa de boas-vindas, e gastá-las todas em apenas um item parecia imprudente. Eles questionam sua decisão, argumentando que seria mais inteligente comprar um conjunto completo de equipamentos básicos. Mas Zero permanece impassível, confiante em sua escolha e focado na qualidade em vez da quantidade. Ele agradece calmamente aos outros pelos conselhos e se afasta. Alguns ainda questionam sua lógica, se perguntando se refinar uma arma de 1 estrela realmente valeria a pena.
Uma garota sugere que o refinamento poderia aumentar seu poder, mas outro explica que isso exige pontos raros de habilidade, algo difícil de obter de monstros de baixo nível. Eles zombam de Zero, chamando de imprudente por gastar todas as moedas sem adquirir nenhuma defesa. Para eles, ele parecia ingênuo, inexperiente e fadado ao fracasso. Mas Zero caminha em silêncio, com um plano que ninguém mais entende. Ele admite que, para caçadores novatos comuns, gastar todas as moedas em uma arma de uma estrela seria tolice. Pontos de habilidade são escassos, e refinar esse tipo de equipamento é praticamente impossível para eles. Sorrindo, ele revela que aquilo que os outros não têm, pontos de habilidade, é exatamente o que ele tem em abundância. Sem hesitar, canaliza sua energia esmagadora para o cajado. Uma onda dourada irrompe enquanto ele começa o refinamento. Amparado por um poder que ninguém mais pode imaginar, o sistema explica a taxa de sucesso, 10% por ponto de habilidade, com chances diminuindo conforme os atributos crescem. Transbordando de pontos de habilidade, Zero confirma a ação e o refinamento começa. As primeiras tentativas são bem-sucedidas, e ele impulsiona o processo a continuar. Refinamento após refinamento, o sucesso acontece rapidamente. O poder irradia do cajado à medida que a taxa de aprimoramento ultrapassa todas as expectativas normais. Ele fica chocado quando o sistema confirma mais um sucesso. A aposta de Zero valeu a pena. Após 132 refinamentos e usando 985 pontos de habilidade, Zero atualiza sua arma para o nível mais alto, o Cajado Mágico Pioneiro Flamejante. O cajado agora possui efeitos poderosos, incluindo bônus de inteligência e um efeito de queimadura contínua que causa dano ao longo do tempo. Com sua arma aperfeiçoada, Zero declara estar pronto. Preparado e animado, finalmente fará seu movimento. Seu painel de status mostra sua classe como necromante. Começando no nível 0, mas com mais de 2 quadrilhões de pontos de habilidade, um novato na aparência, mas um monstro disfarçado. No primeiro mundo, a origem dos pesadelos, uma floresta em chamas marca o início do terror para todos os novos caçadores. Um monstro lobo gigante resiste facilmente aos ataques de um caçador, que mal consegue causar 2 de dano, completamente ineficaz. A criatura sorri de forma ameaçadora, inabalável. O caçador entra em pânico, percebendo que a durabilidade absurda do monstro o torna praticamente invencível. Quando o monstro avança, o caçador grita de medo. Apenas um golpe daquela coisa poderia matá-lo instantaneamente. De repente, uma explosão poderosa engole a criatura em chamas. O cajado mágico pioneiro flamejante libera seu efeito de queimadura. O lobo recebe um pesado dano, marcando -55, chocando os caçadores próximos que assistem, incrédulos. O monstro desaba em meio à fumaça. Zero está calmamente atrás dele. O sistema confirma a eliminação, um rato gigante mutante de nível 1 derrotado. Zero recebe mais 2x de experiência e mais 10 pontos de habilidades graças ao seu Burd multiplicador insano. Agora totalmente equipado e fortalecido, ele reflete sobre sua força. Consegue derrotar monstros que normalmente exigiriam um time inteiro. Os caçadores ao redor ficam em silêncio absoluto, atordoados com a demonstração de poder esmagador. Começam a especular, como alguém poderia causar tanto dano assim? Seu equipamento refinado e sua dominância indicam que ele não é um jogador comum. A ficha cai. Este não é um novato. O status de grande nome está confirmado. Ninguém duvida mais, Zero é alguém perigoso. Ele avalia que monstros de nível 1 oferecem experiência muito baixa. Para subir de nível de forma eficiente, precisa enfrentar inimigos mais fortes. Mentalmente, revisa os monstros deste mundo. Aranhas venenosas, nível 34. Escorpiões blindados, nível 57. Javalis selvagens frenéticos, nível 89. E o chefe final, o rei dos javalis selvagens, nível 100. Zero decide que o melhor movimento é começar com os monstros de nível 3, localizados na fábrica abandonada, para ganhar o máximo de experiência. Decidido, ele avança calmamente, pronto para a caçada. Um grupo de caçadores o convida para se juntar ao time, oferecendo curandeiros, tanques e suporte para ajudá-lo. Zero recusa friamente. Ele não precisa de equipe. O grupo rapidamente recua. Enquanto ele se afasta, sentem o peso de sua aura, mais intimidadora que qualquer monstro que já enfrentaram. Observam, especulando que ele planeja enfrentar sozinho os monstros de alto nível dentro da fábrica, algo que apenas um verdadeiro titã ousaria fazer.
Zero elimina facilmente um rato mutante e várias aranhas venenosas, acumulando milhares de pontos de habilidade a cada morte, graças ao seu buff. Após derrotar uma leva de monstros, ele sobe de nível, ganhando um enorme aumento de vitalidade, mana e pontos de atributo livres. Ele avalia calmamente seu progresso, agora oficialmente no nível 2, e precisando de apenas 250 de experiência para o próximo nível. Impassível, continua sua investida, destruindo uma aranha gigante com seu poder mágico avassalador. Zero sobe novamente para o nível 3 após limpar ainda mais aranhas venenosas. Seus ganhos de atributos são enormes a cada nível. Ele desbloqueia seu primeiro slot de habilidades e recebe sua primeira skill, Pequena Bola de Fogo. Zero reflete sobre as vantagens de ser um caçador de classificação mítica. Sua taxa de crescimento é 6 vezes maior que a dos caçadores normais, garantindo pontos de atributos generosos a cada nível. Ele distribui seus pontos estrategicamente. Inteligência, agilidade, força mental, aumentando a velocidade de conjuração e a estabilidade dos danos. Ele examina a skill inicial, Pequena Bola de Fogo, e nota que a maioria dos caçadores evita aprimorá-la devido ao baixo poder e à escassez de pontos de habilidade. Mas, como ele tem pontos de sobra, decide aprimorá-la ao máximo imediatamente. Ele investe 50 pontos de habilidade, aumentando o dano da habilidade de 112% para 140% e ganhando efeitos extras de queimadura. Agora renomeada para Bola de Fogo Ultra, a magia atinge sua forma máxima para a classe atual dele. Zero fica satisfeito com essa vantagem poderosa no início do jogo. Ele revisa a tela de missões e calcula que, ao completar ambas as missões do mundo, deve alcançar rapidamente o nível 8. Ele ouve um som fraco e vira a cabeça, alerta e curioso. Ao se aproximar de uma porta misteriosa e antiga, pergunta se há alguém lá dentro. Ele empurra a porta e encontra um homem ferido chamado Cal, que parece ser um NPC. Zero percebe que esse mundo espelha um jogo, com missões e masmorras, mas aqui a morte é permanente. Cal implora por ajuda, revelando que sua família foi morta por monstros, e pede que Zero elimine os escorpiões. Zero aceita a missão, observando que recompensas de NPCs oferecem equipamentos melhores que os drops de monstros normais, tornando a tarefa vantajosa. Ele recebe os detalhes: eliminar 30 escorpiões blindados, incluindo o rei, com recompensas generosas. Ele sente movimento por perto e fica em alerta. Observa a fábrica abandonada, suspeitando que há mais do que apenas monstros ali, mas mantém o foco na missão. Olhos vermelhos brilham nas sombras, os escorpiões blindados apareceram. Ele sorri, reconhecendo-os como monstros de nível médio deste mundo. Analisa os atributos deles: alta vitalidade, defesa elevada e uma habilidade chamada Guarda, que reduz o impacto dos ataques. Apesar da defesa deles, Zero avança com ousadia. Preparado para lutar. Pode vir. Ele encara o escorpião que avança e lança uma bola de fogo ultra explosiva a queima-roupa, mirando no ponto vulnerável. O escorpião ativa sua habilidade de investida, mas Zero contra-ataca no ar com poder de fogo esmagador. Com um golpe final em chamas, Zero mergulha e envolve o inimigo em fogo. Derrota um escorpião blindado de nível 5 em uma explosão flamejante, ganhando pontos de habilidade e experiência. Ele nota que, embora a bola de fogo ultra seja poderosa, consome muita mana rapidamente. Lembra que reduzir o número de escorpiões abaixo de um certo limite fará o chefe aparecer mais cedo. O rei escorpião blindado surge, olhos vermelhos brilhando, pronto para atacar. Ele se prepara, percebendo que o chefe está ali e que precisa agir rápido. Determinado, dispara uma bola de fogo ultra em uma explosão massiva de poder flamejante. A magia atinge o rei escorpião, mas o dano não é significativo. Ele observa a resistência do monstro, ainda tão forte quanto se lembrava. Desvia por pouco de um contra-ataque esmagador. Mira em um novo ponto fraco e ataca novamente com determinação. Lança outra explosão mágica poderosa, iluminando o campo de batalha. A magia atinge em cheio o rei escorpião, causando dano visível. Apesar de drenado de manas, Zero consegue paralisar os movimentos do monstro. De pé sobre a criatura enfraquecida, se prepara para finalizar a missão. Mas um jogador ganancioso avança, tentando roubar a finalização do chefe. Os invasores declaram zombando que vão concluir a missão no lugar dele. Zero se vira calmamente, surpreendendo o atacante com sua reação serena. Sorrindo de lado, reconhece a chegada deles, totalmente preparado para revidar. Os atacantes ficam chocados ao descobrir que Zero sabia da presença deles o tempo todo.
Ele se lembra do tipo de caçador trapaceiro que prefere emboscadas e roubo a combates justos. Declara friamente que eles fizeram a escolha errada ao enfrentá-lo, assim como todos os outros. Ele contra-ataca com fúria flamejante, evocando a memória de um oponente muito mais forte do que eles. Um dos atacantes fica horrorizado, sem entender como Zero ainda tem energia. Uma explosão de fogo engole um dos emboscadores, encerrando seu ataque imediatamente. Zero se aproxima com calma, inabalável, enquanto o último inimigo o observa com medo. Ele revela que fingiu estar sem mana para atrair os atacantes, provando que não é um novato comum. Uma alma roxa emerge das chamas, a alma do Rei Escorpião blindado. Zero sorri ao ativar sua habilidade de necromante, colheita de almas, preparando-se para absorver o escorpião. Ele dá o comando, absorver. A energia roxa começa a girar em sua mão e se espalha por seu corpo, começando pelos pés, sinal de que o poder do escorpião está entrando nele. Um inimigo apavorado observa enquanto uma energia sombria começa a envolver Zero. Ele completa a absorção e é oficialmente concedido o pet Rei Escorpião blindado de rank normal. O escorpião se materializa ao lado de Zero, envolto em energia púrpura girando, aterrorizando seus inimigos. Uma tela do sistema revela os atributos e função do pet. É um monstro defensivo, especializado em proteger seu mestre de danos. Ele explica como normalmente é difícil treinar um monstro de estimação. Mas graças à sua classe de necromante, a lealdade do escorpião é instantaneamente maximizada. Como Zero possui uma abundância de pontos de experiência, ele evoluiu o Rei Escorpião diretamente até o nível máximo com facilidade. A habilidade guarda do Rei Escorpião evolui para Corpo de Ferro, reduzindo o dano recebido em 30%. O inimigo, atordoado pelo poder esmagador de Zero, entra em pânico e exige saber quem ele realmente é. Zero revela que havia percebido a emboscada desde o início e expõe como o grupo inimigo planejou roubar sua finalização na fase final da batalha. Os inimigos entram em desespero, percebendo que o subestimaram seriamente e agora querem fugir. Zero sorri e dá permissão ao Rei Escorpião para liberar toda a sua força. O inimigo tenta escapar desesperadamente. O último adversário implora por sua vida enquanto o escorpião se aproxima de forma ameaçadora. Zero declara que, em um mundo governado pela força, os fracos que atacam os outros devem aceitar seu destino. O homem aterrorizado grita enquanto a punição é rapidamente executada. Cal agradece alegremente a Zero pela vingança e se declara seu companheiro leal a partir de agora. Zero completa a missão dos escorpiões e recebe uma grande recompensa, incluindo novos equipamentos e uma quantidade massiva de pontos de agilidade. Ele inspeciona os itens, um colar mágico e botas de armadura, e se prepara para aprimorá-los. Zero aprecia os equipamentos que aumentam a mana e se encaixam perfeitamente em suas necessidades. Ele refina os itens até o nível máximo. Após gastar milhares de pontos de habilidade, obtém 2 equipamentos de atributo dourado, origem sagrada da magia e armadura de proteção heroica. Zero sorri, confiante de que, com seu novo equipamento, ele e o Rei Escorpião blindado alcançarão o nível 5 mais rapidamente. Ele percebe uma tela brilhando e vira-se para verificar o novo anúncio. Um aviso do sistema revela que uma masmorra oculta de nível 5, a Cidade Apocalíptica, apareceu perto da Vila do Juízo Final e permanecerá aberta por 1 hora. Caçadores próximos ficam chocados e empolgados com a rara oportunidade de desafiar uma masmorra escondida de nível 5. Zero olha para frente, confiante de que, com sua força atual, a recompensa por ser o primeiro a concluir essa masmorra não está longe. Ele fecha o punho com determinação e declara que essa recompensa está ao seu alcance. Uma tela de status detalhada mostra os atributos do Rei Escorpião blindado, revelando suas capacidades defensivas e lealdade máxima. A função do pet é destacada. Ele bloqueará ataques e reduzirá o dano recebido, reforçando a estratégia de Zero daqui para frente. Um portal para a masmorra escondida se abre, e um aventureiro empolgado chama outros para se juntar, dizendo que a recompensa de primeira conclusão é valiosa. Outros alertam que entrar em uma masmorra de nível 5 com a força atual é suicídio, sugerindo que formem um grupo. Ele observa a multidão se reunindo, notando que muitos parecem ansiosos para desafiar a masmorra. Assim que Zero se aproxima, alguém o empurra rudemente, gritando para ele sair do caminho. Um homem imponente, em armadura dourada, é saudado como presidente, atraindo todos os olhares. Alguém pergunta quem ele é, e outro responde que se trata de Liu Yao, herdeiro de uma família extremamente rica que é dona de redes farmacêuticas em Ninhai City. Outros confirmam que Liu Yao adora ostentar, até seus seguidores usam equipamentos caros de 1 estrela. Zhang Yu vê Zero e se surpreende com sua presença, perguntando o que ele está fazendo ali.
Ele reconhece uma mulher do passado, é Lin Yuir, ex-namorada do antigo dono do corpo de Zero. Lin Yu zomba dele, dizendo que alguém pobre como ele não tem lugar naquela masmorra. Zero responde com firmeza, perguntando se ela tem algum problema com a presença dele ali. Surpresa, Lin fica chocada por ele não estar desesperadamente correndo atrás dela como esperava. Ela se agarra a Liu Yao, debochando de Zero e dizendo que apenas jogadores de elite como Liu merecem concluir masmorras de alto nível. Ela o provoca ainda mais, insinuando que ele está apenas amargurado por ter sido abandonado e deveria seguir em frente. Impassível, Zero a chama de sapato usado e diz que a verdadeira ilusão está na arrogância deles. Furiosa, Lin exige que Liu Yao o puna por sua falta de respeito. Zero o adverte friamente para valorizar mais sua vida, insinuando que ele está pisando em terreno perigoso. Lin debocha, dizendo que Zero é fraco e fingindo saber tudo sobre ele. Liu Yao analisa Zero e acha estranho não conseguir detectar sua classe ou nível, como se estivessem ocultos. Com arrogância, Liu Yao decide não lutar, dizendo que Zero não vale seu tempo, e se dirige à masmorra. Ele convoca seu time, ordenando que tragam pergaminhos de ressurreição e avancem para conquistar a primeira conclusão. Seus companheiros comemoram com confiança, prontos para mergulhar no desafio sem hesitação. O aliado de Zero suspira e diz: gente comum como nós não consegue competir com a elite privilegiada. Ele reflete sobre força e identidade, rejeitando a ideia de estar preso ao corpo fraco que agora habita. Seu aliado provoca, dizendo que ele está se gabando, e destaca que os membros da guilda rica carregam pergaminhos de ressurreição caríssimos. A multidão reconhece que a Guilda Suprema tem vantagem com vários pergaminhos de ressurreição, provavelmente garantindo a primeira conclusão. Zero sente a presença de um poderoso chefe dentro da masmorra e admite que os monstros comuns são fáceis, mas esse chefe pode ser demais por agora. Ele observa que só ele e o escorpião blindado podem vencer se ambos alcançarem o nível 5 e estiverem equipados com os melhores itens e habilidades. Ele caminha silenciosamente, passando por um dos inimigos sem reagir às provocações, indo direto para a masmorra. A equipe da Guilda Suprema entra primeiro no portal brilhante para desafiar a masmorra oculta. Lin Yue reclama com Liu Yao, exigindo que ele se vingue de Zero por tê-la humilhado. Liu Yao justifica não ter revidado, dizendo que a multidão poderia ter prejudicado sua reputação. Ele promete que fará Zero se ajoelhar eventualmente. Conforta Lin Yue, prometendo vingança. Ela responde com gratidão, chamando-o de o melhor. Zero explica que domadores de monstros normais precisam dividir a experiência entre mestre e pet, mas como necromante, seu pet sobe de nível mais rápido. Ele deixa o escorpião blindado matar os monstros, ganhando experiência rapidamente e evoluindo com eficiência. Espectadores ficam chocados ao ver que o rapaz que confrontou Liu Yao acabou de matar um escorpião de nível 5. Eles se arrependem de tê-lo zombado antes. Várias garotas flertam com Zero, pedindo para serem carregadas em masmorras, ou até mesmo para serem suas namoradas. Impressionadas com seu poder, todas são friamente rejeitadas por Zero, que não demonstra nenhum interesse, apesar dos elogios repentinos. Um alerta do sistema anuncia que a masmorra de nível 5 em Vila do Juízo Final será fechada em 10 minutos, criando um senso de urgência. Ele planeja usar seu escorpião blindado de nível 5 como tanque frontal enquanto ele ataca com alto dano pela retaguarda. Os status do escorpião são exibidos. Ele é feito para absorver dano e proteger seu mestre, sendo ideal para a defesa. Zero aumenta sua regeneração de mana para lançar bolas de fogo continuamente, visando derrotar os monstros com mais rapidez e eficiência. Confiante, ele entra na masmorra, dizendo que 10 minutos são mais do que suficientes para conquistar a vitória. Uma enorme explosão de fogo sinaliza que um ataque poderoso foi desferido durante uma batalha desesperada. Liu Yao e sua equipe lamentam não ter conseguido derrotar o chefe da masmorra, admitindo que superestimaram sua força. O grupo percebe que os monstros são fortes demais e decide usar pergaminhos de ressurreição para recuar antes de serem eliminados. Os olhos de Liu Yao se arregalam de choque. Ele e seu companheiro percebem alguém se aproximando da entrada da masmorra. Ficam chocados ao ver que é o mesmo domador solitário que haviam subestimado antes. Liu Yao o questiona, surpreso que ele tenha coragem de desafiar uma masmorra de nível 5 sozinho. Zero responde apenas com um sorriso confiante. Liu Yao reage com raiva, mas seus companheiros o convencem a recuar, dizendo que o cara é tão pobre que nem pode pagar uma ressurreição e morrerá de qualquer forma. Zero entra na masmorra com confiança, ignorando as ameaças e zombarias atrás dele. O sistema da masmorra anuncia a missão: derrotar o líder escorpião blindado, um chefe de nível 7.
Tranquilo, Zero se alegra por finalmente estar livre do grupo barulhento e poder se concentrar. O chão se quebra violentamente. O líder escorpião surge dramaticamente do subsolo, e Zero encara de frente. Os status do chefe são revelados. O monstro possui altíssimo poder, defesa e vitalidade, claramente em um nível muito acima dos monstros normais. Zero reconhece sua imensa vida e comanda seu escorpião blindado a iniciar o ataque. O escorpião engaja o chefe, recebe um golpe, mas resiste graças à sua alta defesa. Zero elogia a habilidade inata e a sinergia do equipamento do seu escorpião, que o torna durável até contra um chefe de nível 7. Ele lança uma ultra bola de fogo, causando dano crítico massivo e efeitos de queimadura no chefe. O monstro se contorce com o impacto. Enquanto permanece firme, Zero lança um ataque enquanto está montado sobre o escorpião blindado, coordenando a ofensiva. Ele dispara projéteis brilhantes com foco e intensidade. Ativando sua habilidade especial, Sex Sabre Shot, ele atinge o chefe com 6 golpes poderosos de uma vez. O líder escorpião blindado fica gravemente ferido, sangrando e rugindo de dor. Ele avança contra o escorpião, desviando de um contra-ataque com precisão. O escorpião, agora gravemente ferido e desgastado, ruge fracamente antes de vacilar. Com um golpe decisivo no núcleo do monstro, ele colapsa, sangue se espalhando sob seu corpo. De pé sobre o monstro derrotado, Zero declara fraco. Uma mensagem do sistema anuncia que Zero limpou a masmorra de nível 5 e recebeu uma recompensa rara. Toda a zona fica chocada com a notícia. Incapazes de acreditar que alguém teve sucesso sozinho, os caçadores começam a especular se Zero é algum tipo de elite ou um guerreiro oculto extremamente poderoso. Até Liu Yao e Lin Yuer ficam atonitos. Ele derrotou um chefe muito acima do nível de qualquer um. Liu Yao suspeita que o ex-namorado de Lin Yuer pode ter concluído a masmorra logo após entrar. Lin nega, dizendo que ele não tinha pet nem equipamento. Não há como ele ter vencido um chefe de nível 7 sozinho. Apesar da dúvida, Liu Yao finge concordar e sugere que outra pessoa deve ter sido responsável. Mas ele silenciosamente reconhece a verdade. Aquele que derrotou o líder escorpião não é um caçador comum. Um líder de guilda ordena urgentemente que seus membros rastreiem um misterioso caçador com o ID 0 e o recrutem a todo custo. Os membros da guilda aceitam a missão com entusiasmo. Uma tela de informações revela os status detalhados do líder escorpião blindado, destacando sua força e capacidades defensivas. Ele derrota um poderoso chefe monstro e coleta diversos itens valiosos. Entre todos os espólios, o mais importante é um pergaminho de masmorra raro. O pergaminho é de grau ferro e atualmente está no nível 5. Pode ser aprimorado usando pontos de habilidade. Ao ativá-lo, garante pelo menos 5 moedas de prata e inicia uma missão de rank ferro. Ele verifica o valor de mercado e descobre que pergaminhos de masmorra atualizáveis são muito procurados, muitas vezes valendo milhares de dólares. Muitos caçadores demonstram interesse, oferecendo altos preços e elogiando seu potencial. Sem hesitar, Zero usa 1000 pontos de habilidade para evoluir o pergaminho para o grau bronze. Depois, gasta mais 2000 pontos, elevando-o ao grau prata, empurrando o item direto para um nível superior e maximizando seu valor. Ele adquire um raro pergaminho de masmorra de rank desafiador, um item nunca visto antes no primeiro mundo. Seu valor de mercado é imenso, o suficiente para deixar qualquer caçador comum rico. Mas em vez de vendê-lo, Zero utiliza, ativando uma missão de rank desafiador chamada Resgatar a Sobrevivente. A recompensa é desconhecida, mas a tarefa parece simples, escoltar uma NPC. Apesar da classificação de dificuldade ser 100, Zero não se intimida. Ele não está nisso pelo dinheiro. Seu verdadeiro objetivo é conquistar o outro mundo. Zero aceita a missão de rank desafiador intitulada Resgatar a Sobrevivente. A tarefa é encontrar uma garota chamada Aileen no primeiro mundo, uma zona infestada de pesadelos, e escoltá-la com segurança até a Vila do Juízo Final. O mundo agora está tomado por monstros despertados das profundezas da Terra, e ele tem apenas 12 horas para completar a missão. O nível de dificuldade do mapa é 10, mas Zero está apenas no nível 5. Conforme explora, descobre que a área está infestada de javalis selvagens enlouquecidos, monstros de nível 10 com status elevados e uma habilidade mortal de investida. Ele considera o perigo, especialmente porque os javalis atacam em grupo, mas logo deixa a hesitação de lado. Seu foco permanece firme. Primeiro, ele precisa encontrar Aileen. Aileen está sendo perseguida por um javali enlouquecido e grita por ajuda. No momento em que o javali quase a alcança, uma explosão massiva o destrói. Zero aparece,
protegendo Aileen da explosão. Ela pergunta se ele veio resgatá-la, e ele confirma. O sistema notifica, Aileen foi encontrada e restam 10 horas para concluir a missão. O javali selvagem avança a toda velocidade, rugindo furiosamente. Zero permanece calmo, suspeitando que as feras estejam reagindo ao seu resgate de Aileen. Outro javali avança, ainda mais agressivo que o anterior. Sem hesitar, Zero lança uma bola de fogo, atingindo o inimigo para proteger Aileen. A bola de fogo causa dano por queimadura, mas não é o suficiente. Mais javalis cercam os dois por todos os lados. Ele percebe o quão resistentes eles são, nem magias de rank elevado de caçadores experientes conseguiam derrotá-los. Ele não pode deixar Aileen morrer, ou a missão falhará. Para protegê-los, Zero invoca seu escorpião blindado, seu poderoso aliado, pronto para a batalha. Zero e o escorpião enfrentam os javalis numa batalha flamejante. Ele libera uma outra bola de fogo, causando dano massivo nas feras em investida. Um dos javalis é eliminado, garantindo a Zero experiência e um grande aumento em pontos de habilidade. Animado, Zero incentiva o escorpião a manter a linha. Só mais alguns inimigos e eles subirão de nível. Zero e o escorpião blindado eliminam onda após onda de javalis selvagens, ganhando grandes quantidades de pontos de habilidade. Mas os javalis não param. A mana de Zero está quase esgotada e ele não consegue acompanhar os ataques incessantes. Aileen se preocupa com ele, mas Zero a tranquiliza com um sorriso. Ele promete que vai levá-la de volta em segurança. Mesmo exausto, Zero continua lutando, abatendo outra fera com sua lança. Ele lança outra bola de fogo, atingindo os javalis com uma explosão poderosa. Um dos monstros sobrevive ao impacto e avança com tudo, gravemente ferido, mas ainda letal. Zero consegue se manter firme, mas está chegando ao seu limite. O escorpião também está exausto. Percebendo a gravidade da situação, ele admite que subestimou a dificuldade dessa missão de recompensa. Zero derrota outro javali e sobe 2 níveis de uma só vez. Decide aumentar imediatamente seu poder de ataque, sabendo que a luta ainda não terminou. Seus novos status mostram melhorias significativas, especialmente no ataque mágico. Além disso, ele equipa um anel obtido anteriormente ao enfrentar escorpiões. Ele equipa o anel glorioso de batalha de chefe, que aumenta o poder de ataque e permite ignorar a defesa do inimigo. Com o efeito do anel ativado, ele lança uma poderosa bola de fogo. A explosão elimina um javali instantaneamente, rendendo uma enorme recompensa em pontos de habilidade. Ele fica impressionado, o que antes exigia 80 bolas de fogo, agora exige apenas 2. Seu poder aumentou drasticamente. Zero elimina outro javali, ganhando mais experiência e pontos. Com a onda de inimigos finalmente encerrada, ele e Aileen descansam um pouco na floresta. Ele se prepara para escoltá-la até a Vila do Juízo Final e concluir a missão. De repente, é abordado por Zing Yao e Uer, que ficam surpresos ao vê-lo vivo. Zero ignora Zing Yao e Uer, chamando-os de fracos e mandando recuar. Uer provoca Yao, pedindo que ele dê uma lição em Zero usando seu equipamento dourado de elite. Yao concorda, dizendo que Zero teve apenas sorte da última vez e que não vai sobreviver de novo. Zero responde com calma, desafiando-o a lutar para ver quem tem a lâmina mais afiada. Zero declara, agora é a minha vez. Seu painel de status exibe seu nível e atributos atuais. Ele está no nível 7, com alto ataque mágico e enorme quantidade de pontos de habilidade. Enquanto isso, a habilidade investida enfurecida é destacada, ela reduz a defesa, mas aumenta o poder de ataque em 20% por 10 segundos. Perfeita para contra-ataques agressivos.